1 Pedro 2, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. Todos acharam? Amém? Eu vou ler o texto na Nova Versão Internacional, tradução da Nova Versão Internacional, que diz assim: Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a recebem. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua graça, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue a falar aos nossos corações, a nos iluminar, a nos instruir e a nos fortalecer assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós passamos, durante essa semana, especificamente no dia 31 de outubro, segunda-feira, última, por uma celebração que, embora ela não seja uma celebração civil, mas ela é muito importante para nós, porque marca o dia da Reforma Protestante, que a gente chama aí do 31 de outubro, e ano que vem nós vamos comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. Então, nessa semana foram 499 anos do aniversário da data da Reforma Protestante. Pela nossa cultura recente aí, tem se falado muito do Halloween, como esse dia, né? Essa não é a nossa cultura, viu, gente? Eu não vou aqui estender muito para falar sobre esse assunto. E nos pormenores a gente conversa assim, pessoalmente ou até num grupo, mas assim, de uma maneira bastante ampla e aberta. Essa é uma cultura que tem entrado no nosso Brasil, mas ela é recente. Mas o que para nós hoje é importante a gente falar e marcar a respeito disso é que são 499 anos de reforma. E que o ano que vem a gente vai ter aí, em vários locais, entidades protestantes e universidades, e, por que não assim dizer também, igrejas, esse aniversário dos 500 anos da reforma. Por que essa data ela é importante e ela marca esse evento? Porque foi no dia 31 de outubro de 1517, portanto 499 anos, que Martim Lutero pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, marcando o início dessa reforma. E ele fez isso de uma forma muito inteligente, porque no dia seguinte, dia 1º de novembro, seria o dia de Todos os Santos. Então haveria uma movimentação muito grande na igreja nesse dia. Então as teses estariam ali para que as pessoas pudessem encontrá-las e, obviamente, ter conhecimento então de tudo aquilo que ele estava dizendo. Essas teses, elas
falavam muito a respeito da igreja naquele tempo, onde havia uma série de situações e circunstâncias que estavam prejudicando o caminhar da igreja e da vida das pessoas que viviam o cristianismo, mas não tinham acesso a elementos importantes da fé cristã, como, por exemplo, o acesso à palavra de Deus, o acesso livre ao Senhor Jesus Cristo como intercessor até Deus, né? Então, você tinha que passar pela autoridade da igreja, e a autoridade da igreja, não que ela seja dispensável, né? E não é, mas ela gerava uma série de distorções. Então, por exemplo, você poderia ser excomungado por uma atitude que talvez não fosse tão grave e não te permitiria, por exemplo, retornar à fé, porque uma vez excomungado você não retorna. Então você imagina como é que fica o conceito de perdão e graça de Deus diante de uma situação como essa. E outros fatores ali que eu não vou entrar aqui porque são 95 teses, né? Eu sei que os irmãos vão querer almoçar ainda hoje. Então, vamos parar apenas por aqui nos detalhes. O importante, irmãos, é dizer que nós somos herdeiros dessa tradição reformada, né? Primeiramente com Martinho Lutero, depois com João Calvino, de onde a gente herda uma boa parte dessa tradição e da nossa doutrina presbiteriana, vamos dizer assim. A história continua. O presbiterianismo chega no Brasil no século XIX. Em 1862 é fundada a primeira igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro, por Ashbel Green Simonton, que era missionário americano. Aqui em São Paulo, em 1865, é fundada a primeira IPI, que atualmente está lá na Nestor Pestana. Então, nós aqui, IPI do Ipiranga, somos filhos dessa primeira igreja. Então, mesmo passando muito tempo, a gente é fruto também de todos esses desdobramentos. E, de uma certa maneira, a gente tem que continuar valorizando essa herança histórica. O que nós vimos aqui ainda há pouco, o reconhecimento, né, de um presbítero emérito na igreja, é uma maneira da gente valorizar a história. É uma maneira da gente valorizar um pouco daquilo que faz parte da nossa tradição aqui. Então, num caso específico, a gente valoriza alguém que serviu. Mas, trazendo numa conjuntura maior, a gente valoriza não apenas pessoas, mas também a própria história que é construída e que faz com que a gente faça parte de tudo isso. Então, eu aprendo, eu vivo, eu experimento, primeiramente, a palavra de Deus, que é a revelação do nosso Deus, mas por meio dessa palavra de Deus, um pouco da construção, da compreensão do que nós somos hoje. Então é muito importante a gente valorizar também a nossa história, a nossa construção de fé e lembrar, nessa semana, né, nós já passamos do 31 de outubro, mas muita coisa aconteceu até então, e o Espírito Santo de Deus é que tem nos conduzido para que a gente caminhe nessa direção. O texto que nós lemos e ouvimos, do apóstolo Pedro, ele trata um pouco da história daquele tempo e que traz também ensinamentos para a nossa vida hoje. A gente tem ouvido e falado muito a respeito dessa construção toda que Deus traz para as nossas vidas. Na semana passada nós tivemos uma palavra profundamente edificante que o pastor Rafael trouxe para nós, que veio falar aos nossos corações também e fazer esse desafio, né, da gente continuar seguindo e colocando a nossa vida na dependência de Deus. Isso é parte da fé reformada, da gente ter Deus como centro das nossas vidas, o Senhor Jesus como centro, né, e a palavra de Deus como centro também. E Pedro, ele na verdade traz um desafio para aqueles crentes. Essas pessoas que ouvem o apóstolo Pedro por meio da sua carta eram pessoas modestas, simples, mas que já tinham uma vivência espiritual, que já tinham uma caminhada com Cristo, que a gente poderia chamar aí de crentes maduros, né? Crentes que já tinham um pouco de conhecimento da palavra de Deus e tinham vivido algumas experiências com Deus. E aí, é muito importante a gente
marcar essa característica desses crentes e tentar fazer um contraponto para a nossa realidade, para quem nós somos hoje. Ou seja, que tipo de crente nós somos? Nós somos novos na fé? Nós somos já crentes experientes, maduros? Nós estamos iniciando um ministério agora? Ou já estamos aí na fase da emerência também, né? Aqueles que já são mais antigos, que já têm uma longa caminhada, não apenas com Deus, mas com o serviço a Deus. Quem somos nós? Quem sou eu e quem é você na igreja do Senhor? Essa pergunta é importante, irmãos, porque hoje nós estamos vivendo um tempo diferente no arraial protestante, se assim eu poderia dizer. Até há algumas décadas atrás, você não tinha no Brasil nenhum tipo de crente que a gente poderia chamar de crente nominal. Você ouvia falar muito de católico nominal, de pessoa que pertencia a uma determinada fé religiosa, mas que não era praticante. E hoje a gente vê esse fenômeno dentro do protestantismo, tanto de protestantes históricos quanto de pentecostais também. O que é o crente nominal? É aquele que diz, eu sou crente, ou eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou da igreja tal, mas ele não vai nessa igreja. Ele se considera evangélico, mas ele não é membro de igreja nenhuma. Ou é membro de uma igreja, mas não vai há muito tempo, está esperando um casamento para ir, para não ficar um ano sem deixar de ir na igreja, né? Falando, já fui na igreja esse ano porque teve um casamento, ou teve um batismo, né? E aí eu participei. Então, assim, não me corta do rol de membros não, porque até o ano que vem eu volto, né? Ou é aquela pessoa que visita várias igrejas. Não, eu vou na presbiteriana, mas também eu vou na batista, eu vou na campanha lá na igreja pentecostal, e assim eu vou construindo as minhas experiências de fé. Então, assim, é um crente nominal. Ele já não tem mais um apego, ou pelo menos uma estrutura de uma doutrina, ou de um conjunto de fé, ou de um plano de ensino bíblico em que ele possa, ou ela possa, construir a sua identidade e a sua essência como cristão. Aliás, quando a gente fala de identidade, esse é um outro problema também, quando a gente relaciona isso à fé cristã, né? Quando você fala de reforma protestante, para muitos você vai falar assim, mas isso é uma coisa que na igreja hoje já não se discute muito mais, não se fala, né? Na verdade a gente fala assim, né? Só que nessa desconstrução de identidade já não se dá tanto valor, já não se pega, não, o importante é a experiência com Deus hoje, e o que passou, passou, e não é bem assim. Só que esse problema de identidade não é um problema da igreja só, é um problema da nossa sociedade. A gente estava falando sobre isso ainda há pouco na escola bíblica, em que a identidade na pós-modernidade aí que a gente fala, ela é questionada, né? Ou seja, qual é a sua identidade? A sua identidade ela é construída por várias outras identidades. Um dos grandes teóricos da pós-modernidade, que é Zygmunt Bauman, que escreve sobre modernidade líquida, ele diz isso, né? Que você cria e redefine a sua identidade muitas vezes ao longo da sua vida. Então, antigamente, você tinha que pensar num plano para a sua vida e seguir esse plano, muito cedo ainda. Então, se eu com 15, 16 anos eu começo a definir o que eu quero para a minha vida, eu vou ser um vendedor, vou ser um médico, vou ser um advogado, vou ser um dentista, vou ser um trabalhador, um operário, seja lá o que fosse, assim que você definia isso, você caminhava nesse plano e você ia se aposentar dentro desse ofício, raramente você ia mudar de atividade, você ia construir a sua família e você ia manter a sua família, você ia ser membro de uma igreja e você ia ser dessa igreja a vida toda, porque os seus pais eram, porque os seus avós eram, ou se você se converteu, você ia se manter ali e ia criar seus filhos dentro dessa tradição. Isso hoje não se sustenta mais. Então, a sua identidade ela é construída, eu não posso nem falar o que eu vou ser o ano que vem, porque eu não sei. Hoje eu estou aqui. Amanhã, sei lá.
Então, a identidade também ela é redefinida, ela é reconstruída, e você vai recebendo, você, quando eu digo, né, genericamente, vai recebendo uma série de influências e tudo mais. Então, como que a gente vai falar de tradição reformada? Como é que a gente vai falar de presbiterianismo? Como é que nós vamos falar de igreja do Ipiranga se nós não tivermos essa noção de identidade? Como é que a gente vai falar de ser cristão sem que a gente conheça a característica do que é ser cristão, do que é ser de uma determinada igreja ou confessar uma determinada fé reformada, se assim eu poderia dizer? Bom, nós lemos um texto da Palavra de Deus, eu quero retomar o texto, depois dessa introdução, para dizer que essa palavra ela nos desafia a continuar mantendo essas características. Então, nós somos quais crentes? Né? Crentes maduros? Crentes novos na fé? Crentes de muito tempo de caminhada? Seja lá qual for o tipo de crente que a gente for, o convite da Palavra de Deus, e usando aí uma expressão bem da reforma, é continuar se reformando. Né? A igreja reformada é aquela que continua se reformando. Então, o primeiro aspecto da Palavra de Deus que nós vemos aqui é que essa fé cristã reformada, ela continua a se despojar de todo mal, como a Palavra de Deus nos desafia, no versículo 1. Pedro, quando ele fala aqui, ele fala com crentes maduros, e ele vai dizer assim que, retomando o texto, ele diz no versículo 1, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Quando ele diz isso, ele está desafiando aqueles que já tinham se despojado de todo o dolo, já tinham se despojado de toda a maldade, de todo engano, de todo erro, ou, para resumir, de todo o pecado. Quando a gente recebe Cristo como nosso Senhor e Salvador, a primeira coisa que a gente começa a mudar na nossa vida é o nosso comportamento. A gente já falou isso algumas vezes aqui. Né? Eu mudo a minha linguagem, eu mudo o ambiente que eu frequento, eu começo a mudar o meu comportamento, porque Deus vai transformando a minha vida. Então, parece, a princípio, um contrassenso. Você chegar para um cristão que já tem um monte de experiências com Deus e dizer para ele, abandone todo o dolo, toda a maledicência. Espera lá, mas eu já não abandonei isso lá quando eu me converti? Sim e não. De fato, a gente, num primeiro momento, a gente se transforma mesmo, a gente muda. É só você observar um novo crente que você vai ver como que ele está se transformando rapidamente. Como que a vida dessa pessoa vai sendo transformada, mesmo que não seja ainda aquela transformação que ela precisa, mas quando você está numa determinada situação, qualquer mudança é positiva. Causa impacto. Você olha para a pessoa e diz assim, puxa, está fazendo bem essa pessoa aí para a igreja, né? Está mudando, a fulana está mudada. Mas aí, de repente, passam-se alguns anos, e aí que vem essa lógica, é contrassenso ou não é? A princípio sim, mas depois quando a gente vê na vida prática, a gente vai entender um pouco melhor. Depois de um certo tempo a gente se acomoda. Aquilo que era importante como transformação para a gente começa já a se acomodar e dizer assim, mas não é bem assim. E a gente começa a aceitar algumas coisas que no princípio a gente não aceitava. Isso é bem pós-moderno também, né? A gente começa a relativizar algumas coisas. A mentira não é tão mentira assim. Falar mal das coisas e das pessoas não é bem falar mal, né? A gente só está trocando uma ideia aqui, né? É só entre nós. Não vai atingir a pessoa. Enganar, não estou enganando tanto. Percebem, irmãos? Isso é só um pecadinho. Isso não tem nada demais. Isso não vai causar mal para ninguém. Será que não? Porque se é pecado, causa mal. Causa mal para mim, meu próximo, me separa de Deus, me afasta de Deus. Então, Pedro, ele, na verdade, está chamando as pessoas para a sua responsabilidade pessoal e dizer assim, escuta,
Vamos voltar? Vamos rejeitar aquilo que não serve? Isso é ser reformado, irmãos. É estar sempre reavaliando, é sempre repensando a nossa fé. Dizendo assim, pera lá, será que eu já não estou acomodado e não preciso repensar a minha vida? E aí quando eu estou falando de repensar a vida, é no aspecto da santidade mesmo. Irmãos, eu não tenho aqui um relógio para medir a santidade dos irmãos. Né? E não vou ousar me meter a fazer isso. Né? Tem crente que ousa isso, né? Acha que tem condições de avaliar o nível de espiritualidade do seu próximo. Eu não tenho essa condição. Né? É lógico que eu vou apresentar alguns sinais e você também, né? De santidade ou de ausência de santidade. Né? Não tem como avaliar, mas eu posso dar alguns chutes, né? Pela sua própria maneira de se apresentar, de se comportar, de falar, de agir. Então, isso mostra alguns sinais. Mas a melhor maneira da gente conhecer o nosso nível de santidade é fazer uma avaliação sincera a respeito de nós mesmos. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante das outras pessoas? Como é que eu me comporto? Como é que eu me apresento? O que é que eu estou falando? Como é que eu avalio o meu próximo? Vamos lembrar que Jesus, ele batia muito nessa tecla, né? Quem é o meu próximo, né? Como é que eu avalio o meu próximo? Como é que eu me torno próximo do outro? A parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, fala a respeito disso. Jesus, ele inverte a pergunta. Não é quem é o meu próximo, mas como eu me torno o próximo de alguém. Então tem muito a ver com isso. Né? Despojar-se de todo o mal. Em segundo lugar, essa fé cristã reformada, que é apresentada no texto aqui, ela tem a ver com um desejo de continuar crescimento, de continuar com o crescimento espiritual. Se eu reavalio a minha vida, eu preciso também buscar continuar a crescer. Versículo 2 e 3 fala a respeito disso, né? Que a gente deve desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que a gente tenha crescimento e conhecimento da salvação, se é que a gente tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, as bases da nossa fé, elas devem continuar sendo valorizadas. Palavra de Deus, oração, testemunho, a evangelização. É interessante, irmãos, porque nós estamos vivendo hoje um tempo em que se valoriza muito a experiência. E Pedro fala a respeito dessa experiência, né? Se a gente tem a experiência de que Deus é bom. O problema da experiência que tem sido valorizada nos dias de hoje é que tudo é relacionado apenas com a experiência do sentir-se bem. Por que eu vou na igreja hoje? Preciso me sentir bem. Se foi aquele louvor que arrepia, que emociona, então eu me senti bem. Por que eu vou na outra igreja ou naquela outra reunião naquela semana? Porque eu preciso pagar minhas contas e eu preciso de uma oração que me faça prosperar de alguma maneira para que eu possa pagá-las. É relacionado com experiência. Por que você vai experimentar uma outra situação, um outro contexto então? Bom, porque eu preciso resolver minha vida amorosa, né, que está problemática, seja ela qual for. Né? Pode ser no casamento ou pode ser na ausência de um parceiro, então eu vou resolver a minha situação. E, irmãos, eu não vou entrar aqui no aspecto de como isso é feito, de como isso é apresentado. Você sabe disso. Se você não viu, você já foi assediado a respeito dessas coisas. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que mais importante do que experiências com Deus são as bases daquilo que nos aproximam de Deus. Você quer ver como que isso funciona muito claramente? Procure um novo convertido, falando do novo convertido de novo. O novo convertido, irmão, é o oxigênio da igreja. Sabe por quê? Porque se você fala para o novo convertido que ele deve ler a palavra de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ler a palavra de Deus. Porque ele vai olhar você como alguém que já experimentou coisas que ele ainda precisa experimentar. Ele vai te olhar como uma referência. Então você vai dizer assim, olha, bom é ler a Bíblia. Mas como é que eu leio? Começa lá por
Pelo Evangelho de João. Ele vai lá e lê o Evangelho de João e sabe o que é melhor, ou pior para alguns? Ele vai te perguntar depois, né? O que significa aquele texto que ele leu, né? Isso é bom, né? Mas se você não tiver afiado com a palavra de Deus, você vai ter um problema, porque você não vai ter resposta, né? Então é aquela ideia da gente voltar às bases, né? Então o novo crente, ele é um oxigênio da igreja por causa disso, porque ele aceita isso como verdade, que a oração é importante, que a leitura da palavra de Deus é importante, que o testemunho, o bom testemunho é importante, que ele precisa evangelizar. Irmãos, eu não tenho uma estatística aqui, mas eu vou arriscar mais uma vez e dizer que as pessoas que são trazidas num trabalho de evangelização para a igreja, para Deus, ela em sua grande maioria são feitas por pessoas novas. O novo traz visitante, o velho nem sempre. Não quer dizer que não traga, mas estatisticamente a gente pode observar isso. Porque há ainda essa mensagem que Pedro diz, a gente precisa do genuíno leite espiritual. O que é a metáfora do leite espiritual na palavra de Deus? É o simples, é o básico, é aquilo que a gente vai digerir com facilidade. Então, é muito bom, por exemplo, que a gente estude teologia, que a gente tenha com os jovens lá aula de cinema e fé cristã, que a gente vai falar de pós-modernidade, de modernidade. Irmãos, tudo isso é bom, isso é um churrasco, né? Ontem a gente teve um churrasco do nosso grupo Unir, irmãos, estava uma beleza, estava bom demais, né? Churrasco é de Deus, irmãos. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? É de Deus, irmãos, é muito bom. Só que não dá para viver de churrasco todo dia, né? Não dá, que pena, né? Mas não dá, você tem que comer arroz e feijão, tomar um suquinho, comer uma saladinha. O corpo precisa dessas coisas. Então, na vida de fé é assim também. A gente não vive de churrasco todo dia, a gente vive de arroz e feijão. Palavra de Deus, né? É o básico, é a oração, é a leitura da Bíblia, é testemunho, é evangelização. Essa é a base da nossa fé. Essa é a reforma que a gente precisa continuar fazendo, para a gente não esquecer dessas bases. Senão vai chegar um tempo que a gente está falando de tanta coisa culta, a gente vai se sentir assim tão crente, tão elite, assim, nós somos a elite de Deus, não é? Mas a gente já esqueceu como que ora. Nós somos assim, o suprassumo do conhecimento, né? Ainda mais presbiteriano, né? Diz que presbiteriano é tudo meio culto, meio elite e tal. Mas a gente não sabe evangelizar, não sabe chamar as pessoas para Cristo. Não é? É um problema. Então é um chamado de Deus para a nossa vida. E é algo que a gente deve pensar com muita profundidade. Amém, irmãos? Para finalizar. O texto nos desafia para que a gente tenha uma fé reformada que se achegue continuamente a Deus. O texto diz, lá nos versículos 4 e 5, diz assim que, à medida que a gente se aproxima da pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, nós também somos utilizados e preciosos como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A pedra viva, a pedra angular é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Essa é uma das expressões ou metáforas que a gente tem acerca de Cristo na palavra de Deus. Jesus, ele é pedra viva, ele é o leão de Judá, ele é a fonte de água viva, ele é o pão vivo, ele é o caminho vivo, que é rejeitado pelos homens, mas é escolhido por Deus. E quando nós nos achegamos a Jesus Cristo, a gente vive tal comunhão com Ele que a gente passa a experimentar um estilo de vida que demonstra a própria vida de Cristo. Veja a responsabilidade que nós temos, né? Deus nos chama para que Cristo seja visto em nós. De chegar a tal ponto em que as pessoas reconheçam Cristo por meio da nossa vida.
Então você vai ver Cristo como? Eu vejo Cristo no meu irmão. Como é que eu conheço o amor de Jesus? Através da vida da minha irmã. É um chamado para a gente, é um desafio para que a gente possa viver essa experiência. Por isso que ele vai dizer depois, nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, Jesus, das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, a gente faz parte desse povo eleito, só que hoje há uma dificuldade muito grande no mundo em que a gente vive e na igreja também, em se entregar totalmente para essa missão, para esse chamado. Quando eu disse lá na introdução que antigamente você tinha um projeto de vida que ele delineava todas as suas ações ao longo da sua vida, e a gente vê como que isso está sendo deixado de lado hoje, em certa medida, é porque a gente quer viver uma vida que satisfaça apenas a nossa própria necessidade. Então, viver uma vida de entrega para outra pessoa é uma coisa absurda nos dias de hoje. Quanto mais a Deus, eu viver uma vida que satisfaça a vontade de Deus e que deixe as minhas vontades, os meus planos, os meus projetos e sonhos de lado, é meio que utópico nos dias de hoje. Mas é o que é esperado pela palavra de Deus e é o melhor plano que Deus tem para mim e para a sua vida. É o plano perfeito de Deus. Eu quero encerrar essa palavra com uma ilustração que diz muito a respeito do propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu já citei aqui num outro momento, e gosto de citar de vez em quando, a história e o exemplo do médico psiquiatra Viktor Frankl, que foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial, ficou mais de 2 anos no campo de concentração, e ele já tinha, ele era judeu, né, foi para o campo de concentração, antes de ser preso, ele já tinha desenvolvido uma teoria o cerne dessa teoria era a ideia de que o homem precisava ter um propósito para que ele pudesse ter aí um pouco de sanidade emocional e mental, ou seja, se você tiver um propósito definido para a sua vida, seja ele qual for, você tem mais condições de ter a sua vida emocional equilibrada, de você se encontrar, de você se achar. E na experiência dele no campo de concentração, ele ampliou a sua visão quando ele percebia que aquelas pessoas que no campo de concentração encontravam algum propósito para viver, elas duravam. E aquelas que não tinham propósito, elas acabavam morrendo mais rapidamente. Então ele via, por exemplo, alguns homens que, a despeito de todo o sofrimento, de todo aquilo de ruim que acontecia, de toda a fome, eles levantavam, passavam pelas macas e iam encorajando outras pessoas e oferecendo até um pouco do seu pedaço de pão para aquelas pessoas não morrerem, a ponto de elas correrem o risco de morrer de fome, porque se você dá o seu pão para o outro, você não tem. E ele percebe, e ele também vai encontrar no seu sonho, na sua família, em alguém lá fora, a perspectiva de continuar vivendo. E aí ele tem uma citação no livro dele, Em Busca de Sentido, que é muito interessante, que ele diz assim, nós não devemos procurar sucesso. Quanto mais alguém procurar e transformar o sucesso num alvo, mais essa pessoa vai errar. Ele diz assim, porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como um efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a um outro ser. Ele era judeu e acreditava no Deus dos judeus, que é o Deus dos cristãos também. Então, ele afirmava exatamente isso. A nossa vida ela só é preenchida com sentido. E o sucesso, a felicidade, o preenchimento de tantas coisas que hoje o indivíduo busca aí em tantos lugares, é só um efeito colateral, é uma consequência de algo muito maior, que na verdade é a rendição pessoal a outro ser, que nós conhecemos como o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para aquele que é a pedra angular, aquele que entregou a sua vida por nós, e
e que agora nós somos chamados para se achegar continuamente a Deus. Então todas as outras coisas são preenchidas na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente não precisa ter restrição, nem medo, nem receio de entregar a nossa vida plenamente para o Senhor Jesus. Porque as outras coisas elas vão sendo preenchidas paulatinamente de acordo com a nossa necessidade. Você pode ter muitas coisas, você pode realizar muitos sonhos, e tudo isso é muito bom. Mas se você não tiver um sentido pleno para a sua vida, e se esse sentido pleno ele não for preenchido por Jesus, você vai sentir falta de algo. Amém? Que nós possamos continuar nessa tradição reformada. Palavra de Deus, oração, ter Cristo como centro das nossas vidas. E que a gente possa continuar se reformando. Que ela seja uma reforma contínua. Assim a gente vai honrar a nossa tradição reformada, a nossa tradição bíblica, e a gente vai caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos ter um excelente efeito colateral. A gente vai encontrar um propósito, um sentido para a vida e um conceito de felicidade que é diferente do conceito de felicidade do mundo. É a felicidade que só Deus pode dar para nós. Amém? Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.